Analisaremos hoje as crenças da termodinâmica. A termodinâmica, ela começa em cima do substrato da física clássica. Ela admite um mundo material, uma crença materialista, e em cima desse substrato que a gente viu de espaço, tempo e partícula, ela monta todo um sistema de energia e entropia. Tá? E as principais crenças da termodinâmica, então, elas se resumem, na verdade, em duas, que é conservação de energia e aumento da entropia constante do universo. Essas são as duas crenças fundamentais da termodinâmica. Para a gente entrar nelas e realmente entender elas e questionar elas como um todo, então nós precisamos explicar o que é energia e o que é entropia. Vamos começar pela energia. Bom, a energia, ela começa a se dar pela simples crença que a ciência tem e que não existe mágica. Então, como a gente acha que não existe mágica, o passar do tempo não pode se dar de qualquer forma. Você não pode ter, por exemplo, conforme o tempo passa, você não pode ter algumas partículas surgindo do nada, né, como mágica, e você não pode ter a destruição de algo que existe do nada como se fosse mágica. Então, como a gente tem essa crença fundamental, isso cria uma certa simetria temporal. Tá? Então a crença de que não existe mágica no universo cria uma simetria temporal. Essa simetria temporal é responsável por criar uma constante que se conserva ao longo do tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, alguma constante desse universo tem que se continuar constante. Alguma coisa desse universo tem que continuar constante para que não haja mágica. Certo? Bom, isso é muito bem definido no Teorema de Noether. Tá? É o famoso Teorema de Noether, que fala que todo conjunto, na verdade, todo modelo que possui uma simetria, aquela simetria ela vem junto com ele alguma coisa que se conserva, uma constante que se conserva. Então toda simetria é representada por uma constante que se conserva. Tá? Muito lindo esse Teoria de Noether. Tá? Não vou explicar sobre ele aqui, mas enfim, entra aí na internet e veja sobre ele. Bom, então esse Teoria de Noether, então, essa simetria diz que essa simetria temporal, obviamente, ela tem que estar unida com a conservação de uma constante. E essa constante, no caso, seria a energia. Bom, mas a energia, como a gente já viu, é uma propriedade do sistema que realmente existe. Tá? Então não existe energia naquela coisa física, na substância fundamental do mundo que está ali. Então a energia é uma propriedade daquelas partículas que estão ali naquele espaço. Certo? E aquela propriedade é que vai se conservar com o tempo. Tá? Então, perceber que a energia e a entropia também, tá? A entropia que a gente vai ver mais pra frente, também são apenas propriedades do que realmente existe. Então a termodinâmica, ela não mexe com o substrato básico do que existe. Ela não mexe com partículas em si. Ela mexe com propriedades da partícula. Ela mexe com energia e entropia, que são propriedades. Tá? Não possui substrato de existência. E isso vai deixar as coisas na ciência um pouco misteriosas, porque você vai ver que a partir de um determinado momento você vai começar a explicar as partículas de base que realmente existem em função de energia. Por exemplo, lá pela famosa fórmula de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. Então você vai falar o seguinte, olha, a hora que você começa a explicar as partículas de base em função da energia, você está fazendo o seguinte, você está pegando uma propriedade do sistema para explicar a verdadeira existência do sistema. Então perceba que isso não tem lógica, isso é contra o raciocínio lógico. Sim, isso é contra o raciocínio lógico. Só que esse é um dos poderes da ciência. Então a ciência de hoje, a física, ela começou a explicar a substância fundamental em função das propriedades. Então perceba que na verdade agora tudo vira propriedade. Porque ao descrever alguma coisa em função de energia, você está pegando a propriedade daquilo que existe para explicar a existência daquilo. Então tudo virou propriedade. E não existe uma coisa que existe em si. Mas aí a gente vai ver, né, quando a gente chegar em mecânica quântica, a gente vai ver isso. Aí vai ser um vídeo só específico a isso. Mas por enquanto perceba que a energia é apenas uma propriedade. E quando você começa a explicar o mundo em função de energia, você está explicando o mundo em função de propriedade, não de existência. Tá? Mas, apesar dessa falácia aí, isso é a grande chave da ciência. O grande poder da ciência é justamente isso, é
pegar tudo e ser de todo modelo científico a partir de um determinado momento vai virar só propriedade. E aí ele vai ser propriedade de propriedade, tá? Não vai ter existência em si. O que corrobora também para a substância fundamental, como a gente já viu, porque a gente já viu que a substância fundamental nunca vai ser vista por a gente. Então a gente só vai conseguir ver propriedades da substância fundamental. Tá? Mas vamos deixar isso para o vídeo mais para frente. Por agora, vamos definir energia da mesma forma que a gente que os físicos definem lá na física clássica, que é o quê? A energia seria a capacidade de realizar trabalho. Tá? Então a energia é a capacidade de realizar trabalho. O que é realizar trabalho? Realizar trabalho está ligado com a movimentação das partículas, certo? Então a energia seria a capacidade de movimentação das partículas, certo? Num determinado sistema. Então num sistema fechado, por exemplo, você tem as partículas se movimentando e aí você tem que a energia daquele sistema fechado se conserva como um todo. Tá? Então a energia se conserva. Por quê? Porque existe uma simetria temporal. Porque você não vai falar que vai surgir alguma coisa do nada e nem vai destruir alguma coisa do nada. Então algo tem que conservar. E o que é que conserva? A energia. Então, voltando para a crença inicial da termodinâmica, de que existe uma energia que se conserva, ou seja, a capacidade de atualização da configuração das partículas no sistema sempre vão se conservar, então a gente tem que o movimento nunca cessará no universo? Pronto. Aqui a gente entra na malvada entropia. E aqui nós temos que diferenciar duas coisas. Nós temos que diferenciar movimentação de estado. A gente vai denominar de estado alguma propriedade geral de uma determinada caixa. Por exemplo, a gente pode falar que a velocidade média das partículas em um determinado local, a gente vai denominar esse estado de temperatura, certo? Então a temperatura é um estado. E um estado é alguma variável média daquele local. E nós vamos definir a entropia como a probabilidade de um determinado estado ocorrer. Ou seja, a entropia está ligada com o número de configurações possíveis de um determinado sistema que fazem parte daquele estado. Tá? Então um estado qualquer que possui um número de configurações muito grandes daquele estado, então ele possui uma probabilidade alta de estar naquele estado. Tá? Então ele vai ter uma alta entropia. E um sistema onde possui um número de configurações mínimo que fazem parte de um determinado estado, isso quer dizer que ele tem uma probabilidade mínima de entrar naquele estado. E então ele vai ter uma entropia baixa. Bom, imaginem esse exemplo que nós temos aqui. Nós temos um exemplo onde nós temos uma caixa adiabática que está completamente isolada do universo, certo? E aí nessa caixa nós temos um gás ideal, com moléculas que nunca vão ser, as moléculas são indestrutíveis, certo? Então nós temos aqui dois lados, um lado, essa caixa aqui da direita, com um estado de temperatura alta e aqui com um estado de temperatura baixa, certo? Ou seja, a temperatura seria, no caso, está ligado com a velocidade média dessas partículas. Então a velocidade média dessas partículas é maior do que a velocidade média dessas partículas de cá. Ok? Bom, então esse é o demônio de Maxwell, que nós vamos explicar mais pra frente, que vai abrir essa comporta. Então nesse universo fechado, nós temos que a energia cinética dele vai ser constante, como um todo vai ser sempre constante. Tá? Então nunca vai parar de haver movimentação nesse universo. Então esse universo sempre haverá partículas se movimentando. No entanto, a gente tem a entropia, que a entropia vai dizer o seguinte, olha, no momento em que esse estado ficar com que esse sistema atingir um estado de maior entropia, aquele estado de maior entropia nunca mais vai voltar a ser um estado de menor entropia. Ou seja, conforme essas partículas da caixa da direita vão batendo ou passando para a caixa da esquerda, e as caixas da esquerda vai passando e batendo com a das caixas da direita, elas vão entrar numa mistura de velocidades ali, onde a velocidade média da caixa da direita vai ser igual à velocidade média da caixa da esquerda. Ou seja, a temperatura das duas caixas seriam iguais. E quando eles entram nesse estado de equilíbrio termodinâmico, então a segunda lei da termodinâmica vai falar o seguinte, olha, apesar de continuar
termos movimento, então a movimentação não acaba nesse sistema. Mas apesar da movimentação não acabar, a entropia chegou no estado máximo. Isso quer dizer que quando as duas caixas entram no equilíbrio termodinâmico, a temperatura de uma caixa nunca mais vai poder ser alguma outra coisa, tá? Então, a temperatura vai continuar a mesma, sempre, por toda a eternidade. Perceba que isso não é muito lógico. Então, essa é uma crença da termodinâmica, é crença, porque nada corrobora com isso. Muitos são cientistas que dizem que a termodinâmica é talvez a teoria mais robusta da ciência. Tá? Muitos são cientistas que vão falar isso. E eles estão enganados ao extremo. Ao extremo. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Bom, a primeira crença da termodinâmica, eu não tenho nada contra ela, que seria a conservação de energia, e provavelmente ela seja verdadeira. Vamos supor que exista uma simetria temporal no mundo, em qualquer que seja o universo, né, que seja fechado, e essa simetria temporal de qualquer universo fechado, então vai se manter constante sempre. Então, essa crença eu não consigo refutar e eu acredito nela também. Eu acredito nela simplesmente porque ela reflete o fato de não existir mágica no universo. Bom, porém, a segunda crença da termodinâmica, que é a crença de que a entropia sempre aumenta, não tem base física nenhuma. Quando que você pegar isso daqui, tá? Quando essas partículas quando você abre esse portão e as partículas começam então a bater uma com a outra e passar energia cinética uma para outra, por que diabos você acha que esse estado nunca poderá voltar a ser o estado inicial? Por que não? Em que momento, qual é a lei física que impede por exemplo, depois que essas partículas já estarem em equilíbrio térmico, qual é a lei física que impede de novamente as partículas de maior velocidade ficarem desse lado e as partículas de menor velocidade ficarem desse? Nenhuma lei física impede isso. Nenhuma lei física impede isso. E se você esperar o tempo suficiente, se você esperar um tempo bastante, isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer, basta você mesmo fazer uma simulação, isso aí no seu computador, você consegue fazer uma simulação dessa, certo? A própria ciência consegue fazer uma simulação dessa e ver que é mentira falar que o estado vai ocorrer na entropia máxima, tá? Então essa crença é falaciosa, Nada impede, nenhuma lei física vai impedir aquilo, só a crença da termodinâmica que vai impedir que um sistema de alta entropia não possa voltar para um sistema de baixa entropia. É uma pura crença da teoria termodinâmica, sem base nenhuma. Aliás, você mesmo é capaz de ver que esse sistema vai sempre voltar para um sistema. E mais, esse sistema pode até voltar para uma temperatura maior do que tinha inicialmente. Por exemplo, imagina que várias partículas daqui colidam ao mesmo tempo com uma única partícula de cá. E aí essa partícula volta para cá com uma velocidade maior do que ela tinha anterior. E todas as outras voltam para cá com uma velocidade menor do que tinha anteriormente. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que essa temperatura aqui vai aumentar mais ainda do que ela já era, e essa temperatura aqui diminuiu mais ainda do que já era. Então, mesmo a temperatura máxima que tiver em algum lugar, ela pode aumentar mais ainda num sistema fechado. Claro que pode. E nada impede isso. Além disso, essa crença da termodinâmica de que a entropia sempre tem que aumentar, ela pressupõe um universo assimétrico. Tá? Como você pode ver, então, no início, necessariamente teria que ter um universo de energia de entropia mínima, num estado inexplicável. Você não consegue explicar o porquê que inicialmente tinha uma energia mínima, uma entropia mínima. E conforme o tempo passa, a entropia vai aumentando, até ele se falecer numa entropia máxima. Então, na entropia máxima, toda a energia útil se extinguiria. Tá? Então não teria energia útil, apesar de ainda ter movimento, que a gente vê que o movimento nunca cessa. Então, apesar de ainda ter movimento, não existiria energia útil. Por quê? Porque aquele universo não pode sair do estado onde ele se encontra. Então lembra, o estado não pode sair daquele estado, apesar de ter movimento lá dentro. Tá? Então isso indica que o universo seria assimétrico. Ele começou de um jeito e vai terminar de outro jeito. Um universo completamente assimétrico.
Tá? E aí você pode falar, pô, mas isso está em concordância com o Big Bang. Tudo bem, isso está em concordância com o Big Bang, por quê? Porque em algum momento surgiu uma explosão com entropia mínima, que ninguém sabe de onde veio a explosão, né? Tinha entropia mínima, e depois o universo vai se exaurir em exaustão. Né? Toda a energia útil vai acabar, então a entropia vai ser máxima, e aí nada mais vai sobreviver nesse universo. E aí ele vai morrer de exaustão. Tudo bem. Aí você fala assim, tá de acordo com o Big Bang, mas uma coisa é você acreditar que o Big Bang surgiu do nada. Você fala assim, ó, não existia nada antes e o Big Bang surgiu. Isso é acreditar em mágica. Me desculpe se você acredita nisso, porque isso é mágica. E outra coisa é você ser cientista e não quebrar o raciocínio lógico e falar o seguinte, olha, o que havia antes do Big Bang a gente não sabe. A gente só consegue definir o Big Bang até lá alguns milésimos de segundo antes da explosão. No momento da explosão, ninguém é capaz de falar sobre esse ponto. Esse é um ponto de singularidade. O ponto de singularidade, ninguém é capaz de meter a mão nele. Certo? Então, se ninguém é capaz de meter a mão no ponto de singularidade, então não me fale que o universo surgiu do nada. Você fala o seguinte, olha, a gente consegue ir até milésimos segundos antes do Big Bang. Depois do Big Bang, mas aquela parte do Big Bang é um mistério. É um mistério, então vamos ser cientistas, vamos ser verdadeiro. Tá? E se você acha que realmente o universo veio do nada, você tem problemas de raciocínio lógico. Você está acreditando em mágica. Tipo, não existia nada e o universo passou a existir do nada. Isso é mágica. Mágica. Tipo, não, do nada não pode surgir alguma coisa, né, meu filho? Então, vamos ser honestos, tá? Então, e a crença da termodinâmica, ela pressupõe uma assimetria temporal. E ela pressupõe que esse estado inicial é completamente diferente do estado final. Então, necessariamente tem que haver um começo, que é o começo de mínima entropia, e necessariamente vai ter um final para o universo, que é um final de máxima entropia. Tá? É um final de máxima entropia. Então, tipo, não é uma crença condizente com o raciocínio lógico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas então por que existiu essa crença inicial da termodinâmica? Por que a ciência necessitou de criar essa lei? Então, na verdade, ela não necessitaria de criar essa lei. Tá? Essa lei, ela diz apenas que na parte esmagadora do tempo, todos os movimentos eles tendem a ir para uma entropia maior. Isso é pela própria definição de entropia, porque obviamente a probabilidade do estado de entropia maior, ela tem uma probabilidade de ocorrência maior. Então a própria definição de entropia diz que a probabilidade sempre vai para o lado de, esmagadoramente, todos os eventos eles vão tender a ir para um lado de entropia maior. Mas isso não diz que em nenhum momento você possa ter uma volta da entropia. Tá? Em nenhum momento, em nenhuma lei física de colisão entre as partículas diz isso. E você pode simular isso no seu computador e ver muito bem. Tá? Então, no universo fechado, a entropia vai voltar, sempre vai voltar, qualquer que seja a simulação que você fizer de um universo fechado. Tá? A energia só não volta se você deixar o universo aberto. Tá? Então, se você análise de um universo ou apenas uma parte do universo, então praticamente aquela parte não vai voltar à entropia. Por quê? Porque a probabilidade daquela parte sempre ir para uma entropia maior é muito maior do que a probabilidade dela ir para um estado anterior. Tá? Então a própria definição de entropia é que diz isso. Então você não necessita de criar uma lei da termodinâmica obrigando o estado sempre ir para uma entropia maior. Você não precisa disso. Tá? A própria definição de entropia já te diz isso, que na parte esmagadoramente do dia ele sempre vai para o estado de entropia maior. Pronto, porque a probabilidade é muito maior. Muito maior. Então, para você ver a volta da entropia, você teria que ficar observando aquele evento por um tempo muito grande. Tá? Então você teria que ficar a vida inteira observando alguma coisa para você ver alguma volta da entropia. Tá? E é por isso que a gente não observa a volta da entropia no dia a dia. Então perceba que a gente não precisa dessa lei. Essa lei já está embutida na própria definição de entropia. Tá? Quer dizer, a lei está falsa, né? A lei é falsa. Se você falar que ela nunca volta, é falsa. É falsa. E hoje eu acho que já tem até experimento da mecânica quântica dizendo que a entropia está voltando. Então, tipo, essa lei é completamente absurda. A gente utilizou muito ela em função de máquinas, né? Quando você trata como máquina. Então, tudo que você coloca uma máquina ali na bancada, essas leis da termodinâmica facilitam bastante a análise ali daqueles ciclos que acontecem em uma máquina. Tá? Então,
Por quê? Porque aí você coloca como se a própria entropia, né, fosse a passagem do tempo ali, mas isso está errado. Está errado. E quem percebeu isso? Schrödinger percebeu isso. Tá? Então tem um livro dele chamado Mente e Matéria. Nesse livro Mente e Matéria, que é o próprio Schrödinger, ele foi o fundador da equação, né, de onda da mecânica quântica, ele mesmo viu isso. E ele mesmo falou, olha, não faz sentido a gente colocar essa lei de que a entropia sempre aumenta. Então o que ele fez? Ele fez o seguinte, olha, como não faz sentido fazer isso, ele definiu a entropia, a própria noção temporal nossa, olha só, Schrödinger definiu que a noção temporal que a gente tem na própria consciência se dá em função do aumento da entropia, da onde a nossa consciência está embebida. Ou seja, imagina que a nossa consciência fosse uma partezinha limitada daqui, onde tem vários átomos ali, várias moléculas. E a sua consciência seria outro quadradinho que está aqui, tá? Um cubozinho que está ali com outro átomo. Isso quer dizer o seguinte, a própria noção temporal que você tem se dá em função da modificação entrópica do próprio sistema que forma a sua consciência. Olha só onde que ele foi. Olha só onde que ele foi. Ele botou consciência no meio. O próprio Schrödinger falou assim, olha, a gente não pode falar que a entropia sempre aumenta. Mas então, para continuar falando isso, a gente vai falar que a própria noção temporal que a gente tem na nossa consciência é devido ao aumento de entropia no meio. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o tempo que passa para mim para ir no futuro pode ser, na maioria das vezes, vai ser o mesmo tempo que passa para você. Certo? Por quê? Porque em geral a entropia está aumentando. Então, em geral, a entropia está aumentando, então eu e você, em geral, estamos vendo sempre a entropia aumentar. Então, o meu tempo está indo para o futuro nessa direção e o seu tempo também está indo para o futuro nessa direção. Mas imagina agora um momento onde o próprio sistema diminui a entropia ali local da sua consciência. Isso quer dizer que o tempo que você vai experienciar vai estar no sentido oposto do meu. Eu vou estar vendo um futuro para um lado e você vai estar vendo um futuro para o outro. Entendeu? A sua própria noção temporal vai surgir em função da queda de entropia daquele seu lugar. Então a queda de entropia significa que você está vendo o seu passar de tempo está indo para o outro lado. Entendeu? Você vai experienciar o seu passar de tempo para o lado oposto ao meu. Entendeu? O Schrödinger falou isso, tá? Schrödinger, não foi qualquer um não. E mais, nesse mesmo livro, ele fala que essa ideia era do próprio Boltzmann. Tá? Boltzmann é o pai da termodinâmica. Um dos pais da termodinâmica, certo? Então eu não li o livro de Boltzmann, mas se o Schrödinger não mentiu no livro dele, então essa ideia foi do próprio Boltzmann, tá? Então o que acontece aqui? Acontece aqui que houve o destronamento de outra substância fundamental, de outro símbolo básico da substância fundamental. Ele destronou o tempo. Tá? Por quê? Porque lembra lá que na física clássica a gente tem espaço, tempo e partícula? A gente já viu que quando você pega a propriedade da partícula, né, que é a energia, para explicar a partícula, você destrona a partícula da existência, porque agora você está explicando partícula em função de uma propriedade. Propriedade não existe, certo? Então você já destronou a partícula. Agora, o Schrödinger e o Boltzmann destronaram o tempo da realidade. Por quê? Porque eles pegam agora e explicaram o próprio tempo, a própria noção temporal em função de entropia. E entropia é uma propriedade do que existe, então ela não existe. Então quando você explica o tempo em função de uma propriedade, o tempo deixa de ser existente e passa a ser uma propriedade do que existe. Só que o que existe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é bem aquela incognoscibilidade que eu já provei nos vídeos passados da substância fundamental. Entendeu? Então, o próprio Schrödinger e o Boltzmann, eles já viram que eles destronaram o tempo da existência. Destronaram, certo? E é muito importante você perceber que a gente não precisa dessa lei para a física inteira continuar igual. Então, se você não tivesse essa lei que obriga as coisas a sempre irem para o estado de máxima entropia, toda a física ia continuar igual. Porque como a gente já viu, a probabilidade esmagadora do tempo, as coisas vão para o estado de entropia maior. Elas vão, naturalmente, pela própria definição de entropia. Tá? Então você não precisa de uma lei que tolha, que não permita a volta da entropia, porque isso é ridículo.
Tá? Isso é ridículo. Nenhuma lei científica iria sentir a falta dessa lei, da segunda lei da termodinâmica. Nenhuma iria sentir a falta. No entanto, a presença dela é contrária às próprias leis científicas. Porque, como a gente disse, agora você vai ter que explicar qual é a lei que impede com que aquele estado inicial das coisas, qual é a lei que impede que o estado inicial disso daqui volte para a entropia anterior. Qual é a lei? Me explica aí, físico. Fala qual é a lei que impede que isso aqui, que um estado desse jeito volte para a entropia anterior. Não existe essa lei. Não existe. Você vai ter que criar essa lei. Tá? Então, ou seja, o problema não está nessa. Né? Você não precisa criar uma lei para falar o porquê que ela não volta. É simplesmente você só precisa eliminar a falácia de que tudo no universo está indo para uma entropia maior. Pronto, tudo. Só elimina essa falácia. E aí pronto. E muitos cientistas tentaram arrumar alguma maneira de acelerar esse tempo com que o estado daquele sistema voltasse para uma entropia menor. Tá? Então houveram diversas tentativas, mas ninguém nunca conseguiu a fundo colocar um jeito de fazer isso. O jeito mais famoso lá era o jeito de Maxwell. Então a gente tem aqui, por exemplo, o diabozinho de Maxwell, né? O demônio de Maxwell. Esse demônio de Maxwell iria abrir essa comporta somente quando uma partícula de alta velocidade fosse passar para cá ou uma partícula de baixa velocidade fosse passar para cá. Então ele iria ficar ali controlando aquela porta. Tá? Então, ao controlar a porta, você rapidamente vai fazer a diminuição da entropia disso daqui, rapidamente. Todo mundo concorda com isso, certo? Porque você conseguiria separar rapidamente todas as moléculas de alta velocidade de um lado e todas as moléculas de baixa velocidade do outro. Então você conseguiria diminuir a entropia fazendo isso, certo? Bom, qual que é o grande problema desse exemplo? O grande problema desse exemplo é que para esse demônio fazer isso, ele teria que ter a informação de cada partícula daquela caixa, ou pelo menos das partículas que estariam aproximando da caixa, da porta, da comporta. Então, para ele ter essa informação e manipular essa informação, aí ele gastaria mais entropia para fazer isso do que a própria volta da entropia. Então, por exemplo, para ele voltar essa entropia, ele deveria gastar mais entropia para fazer essa volta de entropia local. Então, ele gastaria uma entropia para fazer essas decisões. Tá? E aí, no fundo, o universo como um todo continuaria aumentando a entropia. Tá? Mas tudo bem, esse foi apenas um jeito de tentar fazer com que a entropia diminuísse num tempo mais observável, né? Num tempo observável, que se você só deixar a entropia correr por lado, você não vai ter o tempo suficiente para ver essa volta. Mas, enfim, até hoje ninguém nunca ficou sabendo de algum jeito de fazer essa volta. Mas acreditar que não exista volta não faz nenhum sentido. É muito difícil passar esses aspectos para as pessoas leigas e para os próprios físicos me utilizando, né, de uma linguagem rápida assim. Mas só para tentar mostrar, o exemplo que a gente deu das caixas ali, de uma caixa de temperatura maior e outra temperatura menor, a gente se utilizou apenas da energia cinética. Mas o universo como um todo, ele não possui apenas energia cinética, ele possui também energias potenciais. Tá? E energias potenciais, elas pressupõem a própria existência de uma energia potencial, ela pressupõe um gradiente de uma função potencial. Tá? Então, se não existisse gradiente de alguma função potencial, nunca existiria uma energia potencial daquele tipo. Então, por exemplo, para existir energia potencial elástica, necessariamente deve existir no universo um gradiente de potencial elástico. Tá? Porque senão não existiria energia potencial elástica. Bom, isso serve para todos os tipos de energia. E como a gente já viu, toda a física ela explica os movimentos e todos os fenômenos em função de transformações de energia. Então você tem energia cinética se transformando em energia mecânica, se transformando em energia elástica, e energia elástica se transformando em outro tipo de energia não sei o que se transformando em energia química se transformando em energia elétrica e assim vai. Certo? Então você tem esse conjunto, e você não pode ter uma mágica onde você vai ganhar energia daqui do nada e perder energia do nada. Não, as energias elas têm que estar sempre trocando, tá? De função. Então quando você olha o aspecto local dessa dança de energia pelo universo, aí sim você vê
que a energia, você não consegue confinar a energia. Porque seja qual for a máquina que você montar para manipular a energia, e aí seria energia útil no caso, né? Que a gente só estaria falando de energia útil. Então, que é energia útil? É aquela que a gente consegue utilizar em favor de qualquer coisa. Tá? Então, ou seja, fazer trabalho. Tá? Então isso seria energia útil, aquela capaz de realizar trabalho. Então, quando eu monto uma máquina para tentar manter um moto perpétuo nela, para manter uma energia de trabalho sempre útil nela, isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque as próprias energias elas tendem a se dissipar, elas vão se dissipando sempre. Tá? Então uma energia local sempre vai tender a se dissipar. Então você não consegue confinar aquela energia útil num determinado local. Ela sempre vai se dissipando aos poucos daquele local até aquele local não ter mais energia útil. Entendeu? Então, e esse foi um dos grandes motivos do surgimento das leis da termodinâmica. Mas perceba que isso vale para qualquer motor que esteja em cima de uma bancada. Mas isso não vale para você explicar o universo como um todo. Porque o universo como um todo é como se fosse um moto perpétuo. A não ser que você acredite em mágica. Então, você não pode extrapolar essas leis locais da termodinâmica, que são em funções das máquinas, e em função de um universo como um todo. Isso é uma falácia. Tá? Isso não é só uma crença, isso é uma falácia mesmo, uma falácia de raciocínio lógico. Tá? Então sempre quando você tenta extrapolar essas leis termodinâmicas para falar que o universo como um todo, fechado, funciona desse jeito, você está caindo numa falácia. Porque de alguma forma, apesar de toda a energia local tender a se dissipar, toda energia local tende a se dissipar. Mas você não pode falar que a energia do universo fechado vai se dissipar, porque ele é fechado. O universo está fechado, então não tem como a energia dali se dissipar. A energia sempre vai estar dentro dele. E mais, apesar de você denominar alguma coisa como energia útil e outra coisa como energia útil, para o universo como um todo isso não faz sentido. Porque para um universo fechado como um todo, um universo hermético, tá? Um universo hermético, não existe energia útil e não existe energia inútil. Porque para o universo em si, eles são todas as energias ao mesmo tempo. Então quando a gente chama de útil, a gente está colocando o ser humano como referencial. Então você fala assim, eu posso transformar isso nisso, então eu posso transformar isso em trabalho. Tá? Mas o que é trabalho? O que é trabalho para o universo fechado? Não existe essa definição de trabalho para o universo fechado como um todo. Não existe. Então não existe a definição de energia útil e energia inútil. Pois tudo é transformação de energia e sempre vai ser. Tá? Então aquelas funções se você me falar, por exemplo, se você pegar o universo como um todo e falar que um determinado tipo de energia vai chegar a ficar com a entropia máxima, a entropia máxima significa que a função potencial vai ser homogênea em todo o espaço. Se a função potencial for homogênea em todo o espaço, é a mesma coisa que não existia aquela energia potencial. Então você está me falando isso, você está me falando que o universo começou com determinados tipos de energia e conforme ele vai aumentando, o tempo vai passando, ele vai chegar num momento onde todas as energias vão ser homogêneas, né? A função potencial de todas as energias vão ser homogêneas, mas isso é a mesma coisa que não existia aquela energia. Você está me falando que simplesmente o universo vai desaparecer. Desaparecer, sim, desaparecer, porque se não existe mais gradiente de função potencial, não existe aquela energia potencial. Então você está me falando que aquele tipo de energia vai desaparecer do universo. Olha o que você está falando. Tá? Então, a gente já viu que essa lei da termodinâmica, de falar que a entropia sempre aumenta, ela pressupõe uma criação, porque ela pressupõe um estado inicial diferente do estado final. E o pior, o estado inicial é a criação, onde você tem uma energia mínima, a entropia mínima do nada, você vai criar do nada uma energia mínima. E aí no final tudo vai desaparecer. Tipo, o universo inteiro vai desaparecer porque o universo inteiro vai entrar numa entropia máxima. Então não vai haver mais gradiente de potencial. E não havendo gradiente de potencial, não existe nenhum tipo de energia potencial nesse universo. Tá? Então você está acreditando na criação e na desintegração espontânea do universo. Isso é que é acreditar na lei da termodinâmica. Tá? Na segunda lei da termodinâmica. É isso. Então saiba no que você está acreditando. Mas eu achei que quem acreditava em criação não eram os cientistas.
E só para exemplificar a falácia disso, hoje em dia já se tem experimentos onde você coloca emaranhado, né, duas moléculas emaranhadas uma na outra, você percebe que existe uma diminuição de entropia entre essas duas moléculas emaranhadas, certo? Ou seja, quando você coloca duas moléculas emaranhadas, uma numa temperatura alta e uma numa temperatura baixa, você tem um sistema onde você tira calor da molécula mais fria e esse calor vai para a molécula mais quente, ou seja, você diminui a temperatura dessa molécula e aumenta a temperatura dessa molécula, simplesmente deixando elas no estado de emaranhamento quântico. Tá? Então já existe isso, ou seja, óbvio, já provou isso, na verdade já provo que o raciocínio lógico já deveria ter provado há muito tempo, que essa lei, segunda lei da termodinâmica, é falaciosa e é ridícula. Tá? E o fato dela não existir não muda em nada, não muda em nada todas as outras leis que a gente tira, de máquinas, de tudo. Então você nunca vai conseguir fazer um moto perpétuo independente dessa lei ou não, certo? Porque a gente já viu que a energia ela nunca vai ficar confinada, ela sempre vai ter essa característica dissipativa, tá? Mas isso não tem nada a ver com colocar o universo como um todo como se ele sempre tivesse que aumentar a entropia, não. Isso é uma falácia. E eu sei que esse vídeo ficou muito confuso para quem... Aliás, impossível de entender quem não entende física, porque não dá para eu ficar explicando física desde as suas bases, não dá. Então eu estou falando diretamente para os físicos mesmo, estou falando diretamente para os físicos e é isso. Então essas séries aí das crenças da física que eu estou fazendo agora é para físico, tá? É para quem realmente gosta de física. Então se você não gosta de física, realmente você não vai entender muita coisa não. E não tem como fazer um vídeo, então espera aí a hora que eu acabar crenças aí das teorias físicas, aí você volta a assistir os vídeos aí talvez, não sei. Mas enfim, esse vídeo é diretamente para os físicos. E no próximo vídeo então a gente vai ver as crenças do eletromagnetismo.